elevando neste momento o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia e nosso modelo, Espírito mais perfeito que já pisou neste planeta, elevando nosso pensamento também aos mentores desta casa, aos fundadores da casa, e agradecendo sempre pela oportunidade de nós trabalhadores estarmos aqui servindo na seara espírita, levando a palavra da doutrina espírita tão importante, principalmente nos dias de hoje. E agradecendo também ao plano espiritual pela proteção, pela inspiração, o que nos passa, o que nos é fornecido. E neste momento que vamos iniciar a palestra, possamos todos nós tirarmos o máximo proveito, ampliando os nossos horizontes e conhecimentos. Agradecemos, portanto, ao plano espiritual, pelo auxílio, pela ajuda e proteção. Que assim seja. Uma boa palestra. Uma boa noite, então, queridas irmãs e irmãos. É um prazer da minha parte estar mais uma vez aqui na Legião Espírita, muito mais ainda em razão da data do aniversário da casa, 92 anos, a gente poder, nesse momento em que nós confraternizamos esses quase uma centena de anos aqui juntos com a espiritualidade. Esse momento é um momento de muita alegria. Vocês oportunizarem a mim esta situação de estar aqui com vocês, vivendo esta data, a lembrança dessa data tão significativa, tenho a certeza, é um momento de muita satisfação minha. São poucas as instituições na face da Terra que conseguem chegar a tamanho tempo de sobrevivência e de frutos que ela doa, que ela produz na sociedade. Uma sociedade, então, uma instituição como essa, de atendimento à sociedade, atendimento às pessoas, com 92 anos de existência, é algo realmente de se comemorar, de ficar alegre. Quantas e quantas pessoas passaram por aqui em situações difíceis, encontrando momentos, talvez, elas mesmas, dificuldades de encontrarem forças internas para poder superar as dificuldades que a vida se apresentava, encontraram aqui consolo, amparo, assistência. Se nós pudéssemos contar então todos esses casos que ficaram registrados na história desta casa e que certamente é desconhecido de boa parte de nós, porque muitas delas ficaram registradas apenas em pequenas salas, nos comentários, nos corredores, naquele coração que se abriu diante dos seus problemas para um trabalhador, mas que encontrou na espiritualidade, encontrou na atividade positiva daqueles que dedicavam a sua vida para essa instituição, fizeram dela essa história de luz na cidade de Porto Alegre e especificamente aqui nesse nosso bairro Santana. Então, estar aqui no Legião Espírita, nesses 92 anos de existência, é um momento muito alegre, em que nós nos confraternizamos junto com a espiritualidade. E a ela pedimos que nos ampare nesta hora, a todos nós, para que eu possa também, de uma forma clara, chegar até os corações de vocês, levar a mensagem da doutrina espírita, que é esta doutrina também que nos encanta, esta doutrina que vai fazendo os seus adeptos, através das lições, através dos exemplos, através da modificação íntima de cada um de nós, na crença, na convicção do Evangelho de Jesus redivivo na nossa vida, para que a nossa vida se modifique diante desta mensagem da boa nova que corresponde ao Evangelho de Jesus. Então, meus queridos, nesta noite, estamos trazendo aqui a reflexão desse nosso grupo. Nós estamos trazendo uma reflexão em torno de uma mensagem contida na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Essa mensagem está inserida no item 10 desse capítulo 17. Esse capítulo 17 trata, o título dele é Sede Perfeitos. Mas, conquanto possa nos parecer no primeiro momento, que esse capítulo seja um chamamento a que todos nós sejamos perfeitos já, imediatamente, e que talvez até
a gente perca um pouco de interesse, talvez até na leitura, sede perfeitos, a gente vai pensar assim, olha, eu estou muito distante desta condição. É como se alguém viesse propor para nós agora algo que seria impossível da gente realizar. Olha, você tem que entrar agora dentro de um picadeiro de um circo, pegar lá um malabares e numa corda bamba fazer esses malabares. Olha, sem tela de proteção embaixo. Não dá. Embora a gente possa ver alguém que já tenha chegado a essa destreza, para nós, sem treino algum ao longo dos anos, isso é impossível. O ser de perfeitos com esta visão de algo inalcançável, de que nós tenhamos que observar determinados requisitos de comportamento para que nós sejamos considerados perfeitos, essa situação do Espírito já na maturidade plena espiritual, nesta condição de Espírito perfeito, é impossível para nós. Mas nós vamos observar que as mensagens ao longo desse capítulo são apenas mensagens que nos apontam um norte. Qual é a direção que nós deveremos seguir para um dia todos nós sermos esses espíritos puros, esses espíritos perfeitos? Eu me recordo que nos grupos de estudos da casa, logo que entrei, jovem ainda, tinha uma coordenadora do nosso grupo que ela fazia uma pergunta provocativa. Vou perguntar agora, como é o nome do amigo? Martin. Ela perguntava assim, chegava, conversava, falava sobre a evolução e ela perguntava, Martin, tu vai ser anjo um dia? Perguntava para mim, Velocino, tu vai ser anjo um dia? Vocês já te perguntaram se vocês serão anjo um dia? Qual é a tendência a gente, ouvindo essa pergunta no primeiro momento, de dizer, não, eu anjo? Não. Eu não vou ser, eu Martin, você anjo? Não. Eu Velocino, você anjo um dia? Não. E a gente se enche daquela humildade assim aparente, até o Raul Teixeira brinca e diz assim, ó, quanto mais falsa é a humildade que a gente tenta passar, mais fundo a gente põe o peito. Quando a gente diz assim, não é assim, né? Então, todos nós vamos chegar sim a Espírito puro um dia. O próprio Cristo disse, olha, tudo aquilo que eu faço, vocês vão poder fazer muito mais. Muito mais, deixe brilhar a vossa luz. Agora, é um caminho. Ela não perguntou para mim se eu vou ser anjo amanhã, espírito puro amanhã, era óbvio que não, mas se um dia serei, claro, todos nós seremos. Então esse capítulo 17, Sede Perfeitos, é um capítulo que mostra apenas o norte, não é aquele que dá as características das virtudes de um espírito perfeito, e que a gente tenha que tê-las nesta existência, não. Até a gente vai observar que nesta mensagem desse item 10, o Espírito ele é muito realista. Ele sabe das nossas condições, ele sabe das nossas dificuldades. Vocês vão ver um que outro termo aqui na mensagem dele, ele vai deixar isso bem claro. Mas antes de nós chegarmos efetivamente nesta mensagem deste Espírito protetor, que é uma mensagem que foi recebida em 1863, diferente de algumas outras mensagens que nós vamos encontrar no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos dão a identidade, como Lacordaire, Fénelon, Hahnemann, outros Espíritos que deixaram a sua identidade, este não. Escreveu apenas pelo médium um Espírito protetor de 1863. Mas nós vamos ver que no conteúdo da mensagem dele, ele é muito realista, ele sabe da nossa condição, então aponta-nos um norte. Mas antes de nós chegarmos lá, eu queria ver com vocês um detalhe da localização dessa mensagem dentro da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente de 2 capítulos anteriores até chegarmos nesse 17º. Há um encadeamento lógico aqui dentro da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos. Kardec foi recebendo as mensagens, concatenou mais ou menos a disposição do livro e depois ele organizou os capítulos. Então a gente procura entender uma certa lógica do codificador ao trazer a disposição desses capítulos. Este, o 15º, é para nós uma referência para esse 17º. Capítulo 15º é fora da caridade, não há salvação. Olha só, ele está dizendo para nós que o primeiro passo para nós chegarmos na direção da perfeição,
nós temos que nos encontrar neste ponto que é da salvação. E esta salvação nós só encontramos através do exercício da caridade. Então, 15º, fora da caridade na salvação, nós vamos chegar lá no 17º, sede perfeito, mas ele já está apontando aqui, ele já está orientando em que direção a gente deve seguir. Ele está dizendo, olha, fora da caridade não há salvação. Mas o que é a salvação para a doutrina espírita? Será que a salvação para o espiritismo é a mesma salvação para os muçulmanos? É a mesma salvação que os nossos irmãos católicos interpretam da leitura do Evangelho? A salvação que os espíritos nos trouxeram é um pouco diferente. É a salvação dos nossos irmãos muçulmanos, dos irmãos católicos. Imaginam a salvação da alma como esta condição após a morte. A efetiva exame e justiça do comportamento das ações vai ser feita, vai se dar após a morte. Olha, nós vamos encontrar ou paraíso ou inferno após a nossa morte. As religiões, de uma maneira geral, então, elas orientam os seus crentes a que eles cheguem à salvação se adotarem aqueles comportamentos, mas esta é uma condição de verificação após o desencarne. É quando chegar lá no outro lado, é que a justiça divina vai ser feita, é que vai analisar se aquele fiel adotou comportamentos que a igreja, que a fé religiosa dele predispunha, colocava como ponto fundamental para que ele possa ser uma alma salva. Então a religião, essas religiões de uma maneira geral, diz assim, olha, tu tens que cumprir estes cânones, é esse o procedimento, esses os cuidados. Se tu não cumprir isso, tu não serás salvo. E aí chega no mundo espiritual, é uma oportunidade só, desencarnou, chegou lá, define uma situação ou outra, não tem game over, né? Não é que nem videogame. Agora a doutrina espírita, a salvação é diferente, porque a doutrina espírita nos apresenta que a evolução espiritual é uma constante, se dá em vários momentos e através de processos reencarnatórios, e que nós vamos chegar a essa condição de espírito puro, mas que nessa condição de espírito puro não é o último estágio do espírito, é apenas o estágio possível de nós entendermos agora. Porque o espírito continua a evoluir depois da condição de espírito puro. Mas como é que se dá isso? A gente não sabe. Porque já essa condição de espírito puro já é muito distante para nós. Tanto que Chico Xavier recebeu uma obra da espiritualidade, e esta obra tem como título Luz Acima. Então, acima daquilo que a gente já entende como luz, que é a condição do espírito puro, acima disso, ainda o espírito continua a evoluir, a luz acima. Então nós temos que entender o que é a salvação nesse processo evolutivo. Muito bem, o espírito nasce simples e ignorante, vai desenvolvendo as suas faculdades intelecto-morais até chegar à condição de espírito puro. Mas em que momento ele encontra esta salvação? Se os espíritos falam de salvação, Kardec usou o termo fora da caridade, não há salvação. O que é essa salvação? Em que momento isso ocorre? Aí André Luiz vai nos dar uma definição na obra O Espírito da Verdade, capítulo 8, que é essa que está aqui. Diz assim: a salvação é a libertação e preservação do espírito contra perigos de males maiores, no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Do que a gente tira desse conceito? 3 fatores. É a condução do espírito nesse processo evolutivo, em que ele se encontra salvo de praticar males maiores, em que ele caminha para a construção da sua própria felicidade. Então vejam, é um somatório. O espírito, nesta condição, ele chegou a entender os elementos da lei divina, e a partir dali ele se preserva de cometer males maiores. Ele começa a partir de agora então a caminhar na construção da sua própria felicidade, praticando o bem.
e começa então a dar saltos cada vez mais altos no seu processo de evolução, porque isso era sinal que até esse momento a gente vinha patinando, engatinhando, andava uns milímetros, escorregava, caía, tentava de novo, os anos se passavam e o espírito ia ganhando pequenos avanços de natureza espiritual. Quando ele se dá conta da lei do universo, da lei divina, que é esta lei de amor, e que é o amor que une as criaturas, que nos faz crescer, que nos faz efetivamente vivos e potencialmente um Deus dentro das nossas condições, ele começa a avançar. Então é esse momento, a salvação é este ponto individual em que o Espírito entende os mecanismos da lei, que o princípio orientador dessa lei é um princípio de amor, e ele passa então agora a agir assim, amorosamente. Os seus atos são atos de amor, este amor ainda incipiente que ele está conhecendo, mas ele já entende que não há uma outra maneira de nós construirmos a nossa felicidade que não seja através do exercício do nosso amor, do amor que a gente vai compartilhar com as pessoas, do amor de sentir-se vivo, do amor de sentir-se alguém que faz parte deste reino de Deus, que Ele está nos aguardando. E nós somos aquele filho pródigo que a gente saiu, fez aquelas barbaridades, o pai alertou, mas a gente não deu conta, para a gente voltar. Quando a gente volta para casa, quando a gente percebe isso, é o momento da salvação. É o momento da salvação do Espírito. A partir dali, ele pratica alguns males, como eu disse, sim, ainda tem aspectos da lei que ele vai conhecer, mas ele já está preservado de cometer males maiores. Ele já não pensa mais assim, alguma coisa de forma concreta e direta, para levar ao prejuízo de alguém, ao patrimônio de alguém, à vida de alguém. Ele já não pensa em criar mecanismos para aniquilar uma pessoa, para arruinar alguém, porque ele sabe que tudo isso vai gerar uma dívida pessoal que ele vai ter que dar conta depois. Mas veja, o Espírito precisa chegar nessa condição, porque todo o mal que a gente fizer com que alguém sofra ou nós mesmos, a gente é responsável por isso. Naquela obra Ação e Reação, tem uma passagem lá de um dos espíritos que acompanha André Luiz, que é Silas. No final da obra a gente conhece a história de Silas. Silas, quando a mãe dele faleceu, o pai dele ficou impressionado com a sanha dele em que fosse logo repartido os bens da família, porque era uma família de muitas posses, e ele queria entrar logo na propriedade dos bens que lhe cabia por herança, quando a mãe morreu. O pai ficou impressionado. Até então o jovem nunca tinha demonstrado assim tanto ímpeto para dinheiro, para fortuna. Quando a mãe morreu, ele ficou desesperado, enquanto não separaram lá o que era do pai e o que era dele, para ele tomar posse daquilo. E depois o pai, já mais idoso, acabou tendo uma companheira muito jovem, e ele ficou preocupado que essa companheira pudesse pegar a outra parte do patrimônio e dividir com ele. Ele armou uma história com um primo dele, que era uma pessoa assim, sem muitos valores éticos, começou a se aproximar dessa madrasta dele e fez com que um dia o pai visse a companheira dele junto com este primo, para gerar nele aquelas confusões, ideias mentais, aqueles ciúmes, e ele foi colocando na cabeça do pai que tinha que matar essa mulher, para que ela não merecia a presença do pai, ela não merecia ele enquanto pessoa, e o pai acabou envolvido nesta trama, envenenaram esta mulher, ela morreu, e ele ficou, quando o pai morreu, com posse de todos os bens. Só que o Silas, agora no mundo espiritual, já tinha compreendido um pouco mais da lei, e estava muito adoecido espiritualmente, e queria reparar esse dano com esta senhora, que foi a companheira do seu pai lá no passado, que ele foi cúmplice desse delito.
E aí, só que ele não encontrava ela. E aí, os espíritos comentam que ele precisaria de um tempo também, porque nem sempre a gente erra, quer reparar, mas nem sempre a gente repara no momento que a gente quer reparar. Às vezes não dá, tem que aguardar um momento para aquele espírito, aquela pessoa, as condições se formarem para a gente poder reparar. Imagina o que é ficar isso, às vezes a gente queimando na alma, querer reparar e não encontrar essa pessoa. Isso é um processo de aprendizado também para o espírito. Quando a gente se dá conta disso, acorda para isso, o espírito está liberto. Dali para frente ele não pratica mais esses males maiores. Ele começa a trabalhar na sua própria felicidade, no exercício do bem e dá passos cada vez maiores na sua evolução. Agora, quando é que isso acontece? É o que Kardec diz: caridade. Quando nós colocarmos na nossa alma, no nosso espírito, o exercício da caridade, nós estaremos nessa condição de espíritos salvos. E a gente só é salvo depois que desencarna? É claro que não. A salvação é uma condição do espírito no seu processo evolutivo. Alguns de nós, encarnados nesse mundo, já são espíritos salvos. Alguns já são. Quantos a gente vê que entre nós, notícias e conhecimento, a gente diz: essa pessoa, ele só age no bem. Por mais que venha, às vezes ela é agredida, a pessoa vai lá, fere, machuca ela. Não, ela tempera aquela informação, não leva muito a sério, não devolve nenhuma agressão. Alguém que compreendeu. Esta é uma alma que já está salva, ela já compreendeu esta lei. Então, é uma condição espiritual do processo. A gente pode estar nesse mundo e ser salvo já, uma alma salva. Então, fora da caridade não há salvação. A orientação é esta: caridade. E caridade é a gente pensar no outro, tudo aquilo que a gente for fazer, pensar no outro. Aquilo que eu vou fazer, eu vou atingir o outro de que forma? Se eu estivesse na posição dele, eu gostaria de ser atingido desta mesma maneira, de ouvir isso, de ser alvo desta informação. Como é que eu suportaria isso? Isso é agir de forma caridosa, pensando no outro. O outro é a nossa referência, não é? Uma vez eu vi uma imagem que para mim ficou muito claro esta questão do egoísmo, que é ainda a nossa chaga moral, que se contrapõe à caridade. Quando nós somos extremamente egoístas, nós não somos caridosos. Onde a gente encontra egoísmo em alguém, a gente não encontra caridade. Elas não convivem. Uma pessoa extremamente egoísta pode ser muito caridosa? Não pode, isso é impossível, não é? Elas não conseguem coabitar no mesmo ser o vício do egoísmo com a virtude da caridade. Então eu vi uma foto que deu bem essa ideia do egoísmo humano. Eram duas casas vizinhas, dessas que não tem pátio na frente, a porta é no limite do passeio público. As duas tinham uma faixa em cima das portas de entrada. A casa da esquerda, quem olhava as duas casas, tinha a faixa, estava escrito o seguinte: vendo o meu trombone. A casa da direita tinha uma outra faixa que dizia o seguinte: graças a Deus. Graças a Deus que ele está vendendo o trombone dele, ainda bem, né? Uma alma de luz influenciou ele a vender esse trombone, porque diferente de tocar aquele trombone, imagine vocês, o outro está dando graças a Deus, tocar final de semana, domingo, na hora da cesta, talvez ele tivesse uma criança, acordava a criança toda hora, ia ser um inferno para aquele vizinho. O outro não estava nem aí. É o comportamento caricato do egoísta, que faz aquilo que quer a hora que quer. O ditado do egoísta é esse: os incomodados que se mudem, não é? Os incomodados que se mudem. Eu vou tocar o meu trombone, não gostou? Sai fora, né? Vai procurar a tua turma. Eu vou continuar tocando o meu trombone. Já o caridoso não é assim. Mas vejam, se as pessoas fazerem só aquilo que elas querem, como nesse caso, gera um atrito de convivência. E isso gera doença social. É isso que os Espíritos estão dizendo: fora da caridade não há salvação.
Se nós formos egoístas, nós vamos começar a gerar atrito entre nós e a gente vai começar a patinar o nosso processo evolutivo, machuca alguém, o outro devolve, aquilo vai, e vão indo os anos e reencarnações e tal. Não tem um caso que o espírito irmão X conta. Eram duas famílias que tinham fazenda e aí eles começaram a brigar por causa do limite dessa fazenda. Aí a família do lado de cá achava que a cerca tinha que ir 5 metros para lá. E aí ele começou a brigaram entre eles. Ele matou um da outra família por causa disso, e os outros acabaram matando ele foi para o plano espiritual. Aí quando ele chegou no plano espiritual, tu vai reencarnar agora, tu vai reencarnar na outra família, mas por favor, não mexe naquela cerca. Essa cerca que deu toda a confusão, não mexe. Ele voltou. Quando ele voltou, ele começou a olhar para a cerca. Mas essa cerca não está aqui. Os discípulos, pelo amor de Deus, fica quieto, não mexe na cerca. E ele foi lá e mexeu de novo. Acabaram brigando de novo aquelas famílias. Morreu de novo por isso. Então vejam, fora da caridade não há salvação. Se a gente acha que a nossa verdade é a máxima e a gente até pode tirar a vida do outro por causa da nossa verdade, vejam que confusão que a gente cria para nós. É um desastre do ponto de vista da evolução espiritual, mas a gente tem que se dar conta disso. Quando a gente se dá conta, é caridade. Não, a caridade, eu estou pensando no outro, se eu estivesse do outro lado, como é que eu resolveria isso e tudo mais, não é? Às vezes tem pessoas que preferem manter a amizade e perder 5 metros, 2 metros, o que vai fazer diferença nisso? Deixa, a nossa amizade é muito maior do que isso, e a pessoa ganha um amigo para a eternidade. É questão de valores, de maturidade. Fora da caridade não há salvação. Tá? Então, para a gente imaginar assim, por último, para encerrar esse assunto, a gente imaginar, está num shopping center, 24 de dezembro, na véspera de Natal, a gente vai lá comprar um presente para um familiar, a gente entra lá de carro e a gente sabe, estacionamento tomado, a gente começa a dar volta. Daí a pouco a gente entra numa esquina assim, olha uma vaga, e a gente vai para aquela vaga, só que a gente observa que uma pessoa do outro lado, em direção oposta, também viu aquela vaga, e nós dois vamos disputar aquela vaga, e não é assim. A gente diz, já estou há 15 minutos, essa vaga é minha, e a gente acelera. O outro do lado de lá diz, não, mas essa vaga é minha, eu acho que eu estou mais perto, e acelera também. Os dois querem ocupar uma vaga, não dá, eles vão chegar ali e vai dar problema, não é? Um vai querer ocupar na frente do outro a vaga. Isto é o exercício do egoísmo, é minha essa vaga. O outro eu desprezo. Agora, numa sociedade que tem caridade, que é uma sociedade sadia, a gente vai verificar, tem uma vaga e 2 pretendentes, mas a gente vai olhar um para o outro e vai ver assim, qual de nós realmente tem preferência sobre esta vaga? Porque existem critérios para isso, éticos. Talvez a gente chegar perto e olhar do outro lado, que é uma senhora, a gente vai olhar assim, não, embora eu tenha chegado perto da vaga, não, a senhora pode entrar, eu estou vendo que a senhora está carregando uma criança aí, não, pode entrar. E ela, talvez sendo caridosa, também vai olhar para nós, não, mas o senhor é idoso, a vaga é do idoso, o senhor pode entrar. Aí os dois vão ficar de gentileza, não, entra o senhor, não, entra a senhora que tem uma criança e tal. É a caridade, um está pensando no outro. Então, no mundo onde as pessoas agem com caridade, é um mundo que se salvou. Ele se salvou, não tem mais esses problemas de convivência difíceis. Porque se a gente está no mundo de caridade, um está pensando no outro, a gente pode ter a certeza de, olha, tem um grupo que está lá na nossa casa legislativa, se eles estão lá bolando alguma lei, essa lei vai vir em benefício de todos nós, não é só para beneficiar eles, a gente pode ter certeza, mas no mundo de caridade. Agora, onde o mundo é egoísta, sai uma lei, a gente já fica desconfiado, mas vem cá, como é que eu vou pagar isso aí, né? Vai beneficiar quem? A mim não está beneficiando, porque ainda não há caridade. Vejam, a gente sofre pela ação do egoísmo. Agora, quando o Espírito se dá conta disso, ele vai agir sempre com caridade, independente do lugar onde ele estiver, independente dos outros serem egoístas. Ele encontrou a sua salvação, ele vai sempre agir com caridade. Fora da caridade não há salvação. Aí vem o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que será que Kardec colocou esse capítulo logo depois do 15º, fora da caridade não há salvação? Não se pode servir a 2 deuses.
A Deus e a Mamon. A Mamon, o Deus da avareza. E Deus, essa plenitude de amor. Os dois eu não posso dar oferenda para um e para o outro ao mesmo tempo. Eu tenho que me situar, eu não posso servir a esses dois deuses. Por que será que ele colocou isso logo depois de caridade? Claro, porque Kardec, conhecendo a nossa natureza, os espíritos também, eles sabiam que nós iríamos tentar, se o norte é a caridade, a gente ia tentar fazer o seguinte: não, mas vem cá, eu posso ter algumas atitudes que eu pareça caridoso sem mudar? Será que eu posso agir de uma maneira que eu seja caridoso, mas que eu não me mova 1 milímetro de quem eu sou, do meu comportamento, da minha maneira de pensar, de agir, de ser? Eu quero continuar tocando meu trombone nos outros, mas eu quero ser caridoso também. Não tem uma fórmula de fazer isso, de eu continuar tocando meu trombone e ser caridoso? É como se a gente pensasse assim: não, mas vem cá, olha, a caridade é uma coisa importante, ela leva à salvação. Então tá, olha, a casa está promovendo aqui, a gente vai fazer umas cestas básicas, entregar para algumas famílias. Eu vou lá, vou comprar, vou entregar, eu estou fazendo a caridade. E a gente sai, volta para casa, continua tocando o trombone da gente no ouvido da esposa, do esposo, dos filhos, aonde a gente trabalha, sendo aquela pessoa egoísta. A gente está mudando. Não se pode servir a dois deuses. É como se a gente talvez fosse ao médico, ele olhar os nossos exames e dizer assim: olha, Velocinho, teu colesterol está alto, triglicerídeos, glicose, a situação está bem complicada, mas assim, basta tu mudar o comportamento. É preciso que tu caminhe um pouco mais, que tu faça uma dieta na tua alimentação, coma mais verduras, legumes, frutas, tome mais água, menos cerveja, quase nada de álcool, mais água, suco, frutas. E a pessoa: meu Deus, é mudar, tem vários itens para mudar, e a gente quer mudar, mas não quer mudar, entendeu? A gente quer ficar bom sem mudar. Aí a pessoa vai no buffet final de semana, vai com aquilo na cabeça. Então, mas deixa, aí vai na picanha, com a gordura, vai na costela, aí vai passando lá pela mesa da salada, lá pelo buffet da salada. O médico falou salada, a gente deu de salada de batata, mas não é essa salada. A gente é salada. Dali a pouco, lá no finalzinho, diz assim: não, mas para aí pega uma folha de alface, põe por cima e diz: olha aqui, viu, já estou mudando, estou comendo alface já. É a folhinha de alface por cima, mas por baixo continuam os mesmos venenos ainda. Eu não mudei. Não se pode servir a dois deuses. Não se pode servir a dois deuses. Não posso vir aqui fazer uma ação formal de caridade, aquela alface que a gente coloca por cima, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu quero as coisas para mim, eu quero do meu jeito, eu obrigo os outros, eu toco o meu trombone. É a folha de alface. Não se pode servir a dois deuses. É um alerta que os Espíritos nos dão. E agora, entrando especificamente então com relação ao ser perfeito, a gente já viu fora de caridade na salvação, a gente viu que não se pode servir a dois deuses. Agora, quais são as orientações que esse Espírito nos dá com relação à nossa vida aqui na Terra? Muito bem, eu já entendi isso. Agora, o que eu tenho que fazer aqui na Terra? Eu estou encarnado, com as dificuldades naturais minhas, internas, mas o que eu tenho que cuidar? Ele diz assim: cuida duas coisas. A notícia, o tema da mensagem é o homem no mundo. Aí ele diz o seguinte: cuida para não seres homem do mundo. A lição é homem no mundo, o espírito no mundo, mas a gente tem que cuidar para não ser um espírito do mundo, mundano. A gente encarnado se deixar encharcar pelos valores
do mundo, pelo materialismo, como se só essa vida existisse. Embora a gente compreenda que há espiritualidade, mas enquanto a gente está aqui, diz, não, mas enquanto eu estou aqui eu vou aproveitar. Não se pode servir a dois deuses, fora da caridade não há salvação. Espírito no mundo, mas cuidado para não ser espírito do mundo, com os valores do mundo, que a gente dá destaque exagerado para as questões daqui do mundo, do mundo material, posse, poder, prestígio, prazer. Um dos exemplos que está aqui é exagero ao culto do corpo, né? Exagerado culto ao corpo. Muitas vezes a gente observa ainda isso. Tem um amigo que brinca, diz, olha, já viu nas academias não tem espelho? A princípio seria para a gente olhar, para se não está fazendo um movimento errado, para não criar uma lesão, mas na realidade é assim, não, é para a gente se olhar mesmo, para ver se está no shape, né? Olha lá em fase, olha como é que está o bíceps, o tríceps e tal. Por quê? Porque na hora que a gente desencarnar, o que a gente vai gostar de ouvir ali na hora? Está ali, nosso corpo, repousando, chamaram a nossa senha. Uma hora chamam, né? Não adianta passar para o outro, não vai na frente, chamou a minha, deu lá, brilhou no luminoso, entrega para o João. Vai, João, na minha, não. Essa senha é pessoal intransferível, uma hora estão chamando a nossa senha. E aí? Aí está lá, a gente está lá, deitadinho o corpo. O que a gente vai gostar de ouvir? Será que vai adiantar alguém olhar e dizer assim, olha, o Velocino desencarnou, mas desencarnou com uma barriga de tanquinho e tal, beleza. Olha só que ficou, tá durinha, olha só. Não, mas está tudo duro, né? Ele não se dá conta que naquela hora está tudo. Só está durinho. Adiantou aqueles 650 mil abdominais que a criatura fez, ela ficava 4 horas na academia todo dia. Dava um calorzinho, ela já tirava a camisa, queria mostrar a barriguinha de tanquinho. Vai adiantar ali agora? Não adianta. Aquele bíceps torneado, que levou tantas horas e horas, não vai adiantar. Ou então, se é uma amiga que está ali desencarnada, uma outra vai olhar e diz, olha, mas olha a progressiva que ela está, bonita, cuidou tanto desse cabelo a vida inteira, deixou 3 carros lá no salão de beleza. Vai adiantar ali? Não vai. É culto exagerado. Não que não se tenha cuidado, é claro que tem que se ter. Então não é bom essa academia? Não, é bom sim, a gente vai, mas é no equilíbrio. Até que ponto a gente tem que se fazer a pergunta para nós, eu preciso disso? É o limite. A gente vai se responder, eu preciso disso? Por isso que esse Espírito nos dá essa orientação. Veja como ele é bem sensível à nossa condição. Ele diz assim, não consintais que nos vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil, porque ele sabe que nós vamos ter pensamento mundano ou fútil, é óbvio. Nós estamos nesse mundo, nós vamos ter as nossas atrações, algum pensamento mundano ou fútil, mas ele assim, não consintais que nos vossos corações demore, porque se demorar, daqui a pouco a gente já está aceitando aquela proposta e acaba fazendo. Então não permita que ela demore. A gente tem a ideia, vai pensar, eu preciso disso? Não preciso, então tá, vai embora. Não fica, mas eu vou ficar, eu vou pensar, eu vou ser tentado, é natural. Agora a gente tem que ponderar, eu preciso ou não preciso? Isso vem a meu encontro, se a gente tiver 2 caixinhas, né? A caixinha de prazeres, esses prazeres rápidos e prazeres permanentes, eternos da alma, valores da alma. Só isso eu coloco nessa ou na outra caixinha? Não, eu quero colocar mais recursos aqui, nesta outra, que vai me fazer rendimentos espirituais e eternos. Não consintais que nos vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil. É por isso que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, deixa essa orientação. A juventude do teu corpo é breve, utiliza-a para armazenar valores eternos. A juventude do teu corpo é breve. A juventude do corpo, como um todo, esta vida a gente pode se considerar como uma juventude, passa rápido, não é só ali até os 18, 20, 25 anos, não, porque
Passa rápido essa existência, não é? Do ponto de vista espiritual, é muito rápido. Aqueles que são bastante jovens, talvez não acho que não é assim. O que tem lá 15, a pessoa que tem 15, 16 anos, o jovem, vai olhar alguém de 30 e vai dizer: meu Deus, fulano é velho já. 30 anos é muito velho. Quando a gente vê, está nos 30. Aquele que tinha 15 já está nos 30. Ele já não considera os de 30 velho. Ele se acha bem. Ele vai achar velho que está nos 50, né? Bom, mas 50 anos o fulano está fazendo, meu Deus, já está com meio pé na cova, já, velhinho, olha o que tem de cabelo branco, e aí já começa. Quando ele vê, está nos 50, aí ele acha de 70, velho. Quando ele está nos 70, e nos 70 ele já aprende algumas coisas, até a dar tchau para os outros, que é diferente. Se é mesmo, então, depois de 70, 80, ele dá um tchauzinho assim, porque se der assim, ó, Jesus pode puxar a gente de uma vez lá para cima, nada de levantar demais o braço. Um pouquinho aqui assim, dá um tchauzinho discreto, depois dos 70, 80, a gente se faz de surdo, não ouve, não é? Então vai brincando, mas quando a gente vê, já chegou lá, está na hora de retornar para o mundo espiritual. A juventude do teu corpo é breve, utiliza para armazenar valores eternos. Mas o Espírito também faz um alerta para nós não sermos homens fora do mundo. Olha que mais interessante. Homens no mundo. Vive no mundo, mas não seja do mundo. Não tem uma frase do Dalai Lama que é muito interessante? Ele diz o seguinte: tem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Vivem como se nunca fossem morrer. Daqui a pouco estão morrendo, é como se nunca tivessem vivido, porque não cultivaram esses valores. Então, nem um homem do mundo, mundano, nem fora do mundo, porque a gente pode daí achar, viu, esse mundo é um mundo de tentações, de barbaridades, de coisas horríveis, eu tenho que sair fora. Outro erro, porque a gente vai se conhecer neste mundo, as nossas emoções, é justamente passar por alguma situação, ser tentado e saber se controlar. É isso, é o autocontrole. Se a gente viver insulado, nenhum valor tem. Qual é a caridade que eu me faria insulado? O Espírito diz aqui embaixo: nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insulado. Então, viver isolado do mundo, que caridade a gente vai praticar? É aqui, ó, é nas nossas relações que a gente vai saber quem nós somos. Nós vamos nos revelar nas nossas relações. A gente está muito bem, até que o vizinho toca um trombone. Como é que a gente vai reagir? Agora eu vou comprar um mais forte ainda. Vou organizar uma orquestra aqui em casa. Agora ele vai ver, vai ser guerra. Pronto, ele já conseguiu tocar em mim ainda aquela escuridão interna, aquela sombra minha que estava ali, adormecida. Mas é aquele fato que vai revelar, e aí a gente se conhece, e a gente tem que aprender a dominar, a controlar isso, e cuidar para não ter uma negação das nossas emoções, né? Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, ficar assim, ó, como se a gente fosse mudar pela forma de se portar, ou que as mudanças viessem de fora para dentro. Isso é misticismo. Às vezes a gente acha que vai, não, então eu vou me salvar. Então, agora inventaram, vão construir agora uma esfera de aço para entrar lá para dentro. Se eu ficar 5 dias no mês lá dentro, eu sair mais purificado, mais purificado. A gente vai inventando essas místicas. É como se a gente então viesse na casa espírita, eu vou tomar passe e água fluidificada, eu vou me tornar uma pessoa santa com o tempo. Olha, aqui o Legião tem 92 anos, se eu vier 15 aqui, eu vou me tornar uma pessoa santa tomando passe e água fluidificada. Eu venho em 5 anos, eu faço um projeto de chegar perto lá do Raul Teixeira. Lá vou chegar no nível. Em 10 anos de Valdo, 15 Chico Xavier, eu estou salvo. Aí eu estou seguido. Venho aqui, tomo um passe e água fluidificada. Não vai, a transformação não vem de fora para dentro. O passe e água é importante, mas não vai nos transformar. Isso é que a gente precisa entender. Ele vem, vai nos acalmar, mas eu vou continuar sendo o mesmo, e eu tenho que trabalhar as minhas emoções, ter lucidez para trabalhar com elas, ferramentas para trabalhar com elas, mas o trabalho de modificação é nosso, é nosso. Tinha um amigo que ia aqui no Caminho da Luz e dizia o seguinte: Velocínio, eu vim aqui, tomava água,
naquele tempo vocês serviam uma aguinha num copinho, aquela água que eu tomava, aquele passe me durava uma semana, eu ficava em alto astral. Depois com o tempo já não adiantava mais, no meio da semana eu já estava bamboleando, espiritualmente frágil já. Eu digo, o que será que está acontecendo? Os médiuns estão fracos? Aí eu vi que tinha pessoas que levavam garrafinha de meio litro. Eu digo, vou começar a levar de meio litro, porque daí eu fraciono durante a semana, quando eu estiver piorando, eu mais um pouquinho de energético espiritual, né? E tomava, estava dando certo. Depois começou a não dar mais certo meio litro. Eu vi que as pessoas já estavam trazendo de 2 litros. Eu comecei a trazer de 2 litros. Já tomava copo americano, já todo dia. E aí foi, daqui a pouco, Velocino não está adiantando nem mais de 2 litros. Eu estou pensando em trazer um galão de 20 litros. Posso trazer, Velocino? Deixa que Deus, já vou até tomar banho de água frutificada, botar na caixa, a coisa vai mudar. Senão, aí eu digo, opa, para aí, tem alguma coisa que está errada. E disse para ele assim, vem cá, eu posso ir contigo para casa um dia e junto? Não, vamos sim. Aí eu fui para perceber onde é que estava o problema. O problema não estava na água, eu tinha certeza disso, mas queria mostrar para ele. Aí nós saímos. Quando a gente saiu na primeira esquina, ele parou, sinal vermelho, abriu, ele arrancou. Quando ele arrancou, o carro cruzou ali a rua, ele se assustou, abriu a janela e xingou do outro lado lá, botou-lhe a boca. Aí depois ele olhou para mim assim, ficou envergonhado, disse, opa, desculpa, eu fiquei pensando, depois o problema é a água, né? A gente se destempera, grita, xinga, e aí o problema é a água. Aí dali a pouco, ele, mais alguns quadras à frente, assim, ele viu, tinha um outdoor, assim, tinha uma pessoa quase sem roupa nenhuma naquele outdoor, ele passou para ele e disse, Deus, assim, todos os dias que eu passo,